Oi, pessoal, boa noite. Ai, cancela. Não vai, velho. Calma, volta de novo. Moço, tem como voltar de novo? Oi, pessoal, boa noite. A gente tá gravando esse podcast uma sexta-feira, exatamente 7h20 da noite. Meu nome é Fernanda, sou estudante de psicologia do 5º período. Tô aqui com as minhas colegas também. E a gente tem 2 convidados, porque nós vamos falar de um assunto muito importante hoje, que apesar de não ser tão falado assim, a gente vive muito isso. Eu acredito que todo mundo sabe um pouquinho sobre. A gente vai falar sobre a relação das nossas emoções com a alimentação e a nossa autoimagem. Meu nome é Bianca, também sou estudante de psicologia. A gente preparou um bate-papo para ser bem descontraído, para falar um pouquinho sobre isso, com muito cuidado, mas de uma forma que fique informativa para vocês também. Oi, meu nome é Isabela. Eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Esperamos que esse episódio traga uma reflexão para vocês e mudem, talvez, um ponto de vista de vocês de algumas coisas que a gente trata com muita dureza. E para enriquecer a nossa conversa, a gente trouxe 2 convidados. A primeira convidada é a Daena. Ela é psicóloga, especialista em dependência química e outros transtornos compulsivos, especialista em docência do ensino superior, pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental pelo NEPSI, mestrando em ciências aplicadas à saúde pela UFJF de Valadares, membro do Núcleo Interprofissional de Estudos e Pesquisas em Imagem Corporal e Transtornos Alimentares, professora do curso de Psicologia na Universidade do Vale do Rio Doce, supervisora dos estágios básicos específicos, tais como Grupos e Relações Humanas e Psicologia Institucional, especializada em psicoterapia individual e em grupos. Atualmente ministra o tópico especial em Psicologia e Transtornos Alimentares. Ou seja, ela respira transtorno alimentar, né, Daena? E a gente também está com o André, que é psicólogo graduado pela Univale, formação em clínica existencial fenomenológica, pós-graduado em neuropsicologia e reabilitação neuropsicológica, pós-graduado em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica, membro da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, ampla experiência em administração de clínicas multi, atuou como professor no curso de psicologia em graduações e atua como clínico, gestor administrativo de clínicas, supervisor clínico e neuropsicólogo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, gente, para começar, eu queria começar de um jeito bem descontraído, fazendo uma brincadeira sobre o nosso tema, que eu queria perguntar para vocês a primeira palavra que vem na cabeça de vocês, todo mundo vai falar, em relação à alimentação. Então, posso começar, o que eu penso sobre alimentação? Eu acho que prazer, em relação a tudo. Eu gosto muito de comer, experimentar coisas novas, e eu acho que também está muito ligado à emoção. Então, seria prazer ou emoção. Eu sempre como ou quando eu estou muito feliz ou quando eu estou muito triste. Então, isso acaba sendo uma fuga. Para mim, dentro de tudo que eu já vivi com alimentação, eu acho que seria complexo. Então, acho que a palavra seria complexo pelo depende, sabe? O depende do momento, depende do dia. Então, acho que a palavra seria complexo para mim. Eu acho que para mim seria dificuldade. Quando eu tô mais ansiosa, eu não consigo comer nada até passar a ansiedade. Então, assim, para mim, eu acho que a palavra que definiria é dificuldade. Você, Daena? Para mim, a palavra que define é felicidade. Nós estamos muito habituados a eventos, né? Nós, brasileiros, principalmente, a ter, né, nossas festas, as nossas reuniões, os nossos encontros, regados aí a muita comida, né? Então, a comida também, ela nos aproxima daquelas memórias afetivas, né? Eu sinto um cheiro de uma comida, eu lembro da casa da avó. Eu sinto o gosto de uma comida gostosa, eu lembro da mãe. Então, essa comida, ela me remete, né? Ela tem um significado de felicidade por isso. E você, André? Para mim, quando fala comida, me vem a palavra cultura, sabe? A comida, ela é um fator cultural. E ela está em diferentes momentos da nossa história, porque assim como a vida, né, vai modificando, a cultura também modifica. E o comer, ele faz parte deste processo de construção do homem na cultura, na sociedade. Então, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça
é cultura. Se não fosse coxinha. Mas neste caso vai ser cultura. É verdade, dá pra gente até perceber essa questão da cultura dos alimentos, né? A gente tem vários alimentos que são iguais, mas em cada país é feito de uma maneira diferente. Sim. Então, tipo, cachorro-quente, sabe? Sim. Estrogonofe, que é francês e a gente fez do nosso jeitinho, a gente sempre dá uma brasileirada, né? Mas, para começar o nosso bate-papo, eu queria começar fazendo uma pergunta para Daena, que a gente vai começar a falar sobre a autoimagem corporal. Daena, como que é a sua percepção sobre o corpo e como que você acha que ela pode influenciar na saúde emocional da pessoa? Como que a percepção da pessoa sobre o próprio corpo influencia? A que momento? A pergunta para Daena, mas fica à vontade também, tá, André? Acho que nós podemos, né? Os dois dividir aí. Bom, a gente precisa entender que vai ficando, né, cada vez mais evidente essa questão da magreza associada à felicidade, a sucesso, lá em meados do século XX, né? Então, essa história já começa lá em 1960, principalmente, quando surge uma modelo britânica, que é a Leslie Lonson. Ela aparece aos 16 anos, muito magra, né, com aquele estereótipo que se aproxima a uma pessoa com anorexia. E aí, o cabelo muito curto, que deixava mais em evidência ainda a magreza. E aí, os olhos muito arregalados, né, muito profundos. E aí, as mulheres, principalmente, as pessoas, começam a se comparar e a trazer esse modelo, né, de beleza como algo associado a uma felicidade. Então, logo, se o meu corpo está magro, eu sou feliz, eu tenho sucesso. E aí, com a questão, né, das mídias, da internet, a partir de 1990, isso vai se tornando cada vez mais pontual. Então, as pessoas vão cada vez mais tendo uma relação, né, às vezes até uma dificuldade nessa relação com o corpo. Então, quando a gente pensa, né, esse corpo associado às emoções, a gente precisa pensar que, muitas vezes, para eu ter o corpo magro, aquele corpo desejado, aquele corpo que a mídia traz e coloca como sendo o corpo perfeito, muitas vezes eu entro, né, ali em dietas muito restritivas, e aí eu não consigo manter uma dieta restritiva por muito tempo, né? A não ser que eu tenha um transtorno alimentar. Muitas vezes eu desenvolvo esse transtorno alimentar por querer esse corpo que o outro tem, que é o corpo ideal, segundo, né, aquilo que as redes sociais elas impõem, elas trazem, elas colocam. E eu me sinto frustrado quando eu não consigo ter esse corpo magro como eu deveria ter, porque é o corpo da moda. E é um magro, não necessariamente saudável, né? É magro, independente da forma que vai ser adquirido, né? Exatamente. Você falou da questão da mídia, né? A indústria da moda acaba influenciando muito isso, Sim. porque é muito cruel, né? Porque cada hora muda o que é pra ser, né? O que é o padrão. Então, já teve aquela época que as pessoas tinham que ser magríssimas, tipo Britney Spears, aí andava com aquelas calcinhas de cintura baixa. Então, Exato. é tudo muito... Tem roupas que são muito adaptadas pra determinado estilo de corpo, né? E aí, daqui a pouco muda, daqui a pouco já quanto mais se tiver, melhor, entendeu? Isso. E já houve, né, momentos na nossa história, na história da humanidade, que o corpo bonito era o corpo redondo, né, rechuchudo, onde as mulheres não tinham curvas muito acentuadas, porque elas tinham mais quadril, as coxas mais grossas, né, mais torneadas, até aquela barriguinha saliente, né, que a gente brinca e às vezes não deseja ter. Mas o corpo bonito era esse corpo, que era sinônimo de fertilidade, era sinônimo de saúde. E isso vem mudando ao longo dos anos, né? Com o passar dos anos. Sim. Pegando um gancho nisso, dessa mudança desse ideal de corpo, nós temos a cultura, né? Novamente trazendo esse lance para a cultura, e o corpo ideal também, ele é sócio-histórico, e ele também é econômico. Então imagina só, Brasil Império,
nós tínhamos ali pessoas escravizadas e nós tínhamos a realeza, né, um ideal muito branco, pessoas quase sem músculo nenhum aparente, e aquilo ali era o que era buscado. Então, porque aquele corpo era o corpo de elite. Então, quando a elite muda, o ideal de corpo muda. Né? Então, ele está ligado a um processo sócio-histórico também. A Daiana trouxe sobre a modelo, né? E nós temos também, por exemplo, Platão já falava sobre o corpo. Um corpo bonito era um corpo ligado a valores, né? Era um corpo de bondade. Então, imagina só que hoje a gente está ligando a imagem corporal a condições dos transtornos alimentares. Quando a gente fala de transtorno alimentar, a primeira coisa que vem à cabeça é vômito, anorexia e imagem corporal. Mas o corpo ele vai muito além disto. Sim. A imagem corporal vai muito além disto. Para vocês, né, para a gente poder pensar sobre essa formação desta imagem corporal, uma descoberta muito bacana da neurociência são os neurônios espelho. Não sei se vocês já ouviram falar do neurônio espelho. Então, neurônio espelho nada mais é do que condições neurológicas nossas, em que a gente imita por repetição. Né? Eu vejo o outro fazendo, eu vou e faço igual a este outro. E isso faz parte da nossa construção de ser humano. Sim. A imagem corporal, ela também está ligada a esse espelhamento. Além disso, duas outras funções muito importantes para a formação dessa imagem corporal é o afeto, e aí nós temos a emoção e a cognição também, que são os pensamentos, valores, a memória. Então nós temos também que considerar essas funções executivas, essas funções cognitivas, como funções que também respondem a esta imagem corporal. Então é muito difícil a gente conseguir falar o seguinte: olha, aos 5 anos de idade nós criamos um esquema corporal e fechamos. Não, a gente não fecha esquema corporal em uma determinada idade. Claro que existem idades que é mais propícia a ter prejuízos nessa autoimagem, nessa distorção dessa autoimagem, que é principalmente quando nós temos uma mudança muito drástica no corpo, tipo na adolescência, né? Que faz essa diferença, né? Sim. E fala um pouquinho pra gente, quais são os fatores, André, mais presentes nos atendimentos que acabam distorcendo essa imagem? Rede social, comparação, crítica familiar, a gente vê muita família, às vezes dentro de casa, né? A gente acha que é muito na rua, mas às vezes dentro da própria casa tem alguns comentários, está comendo demais, que podem desencadear algumas coisas, né? Fala um pouquinho pra gente. É tudo isso. É tudo isso. Mais um pouco. É um pouquinho de tudo. É tudo isso. Nós não somos seres que só absorvem X local, saca? Nós temos aí uma interferência num todo. Se eu estou na escola, eu tenho interferência daquele grupo escolar. Se eu estou na minha família, eu tenho interferência naquele grupo familiar. É sabido que existe mais transtornos de autoimagem em mulheres do que em homens. Sim. Tá? Então a proporção é tipo 1:10. É muito diferente. É muito diferente. E aí nós temos, pensando em família, por exemplo, a voz da cuidadora, da mãe. A voz dessa pessoa, a forma com que essa pessoa lida com o corpo, lembra que eu falei do espelho? Do neurônio espelho? Perfeito. Então, a forma com que essa pessoa, ela lida com esta imagem, que ela fala sobre a imagem dela e fala sobre a imagem de outro, e não precisa nem ser do filho, já me traz uma reflexão sobre o meu corpo. E aí esse corpo ele pode ser inadequado. Quando você pergunta sobre o que mais chega, o que mais se... né? Aí eu trazendo para o contexto clínico, por exemplo, transtornos da autoimagem, aí uma percepção que tenho dentro da minha clínica, vem muito acompanhado dessa relação primária, né? Então essa relação familiar lá no começo da adolescência, da infância, esta relação dos pais com o próprio corpo. E uma outra coisa muito importante também é um corpo enquanto lugar de proteção. Logo, abuso sexual também
tende a ter, dar o prejuízo, né, ser um preditor deste transtorno de imagem e de transtornos alimentares. Afinal de contas, é o corpo que é tocado, que é vivenciado pela nossa cognição, pelos nossos pensamentos, nossas emoções, a nossa vida, a existência, ela está corporal, né, no corpo, ela é corporal. E então, este corpo ele também serve um lugar de proteção. E não é incomum a gente chegar pessoas com transtornos alimentares terem sofrido abuso sexual. E aí esse comer é como se fosse um preenchimento de algum vazio, de alguma coisa, é como se fosse, obviamente, uma compensação, né? De alguma coisa. Mas essas crianças ou pessoas que tiveram abuso, tem algum porquê de ir para esse lado? Como que é que... Entendeu a minha pergunta? Entendi. Imagina só, se eu perguntar para vocês aqui agora, vamos perguntar, tá? Um corpo sexy, como é que ele tem que ser? Um corpo feminino sexy, como ele tem que ser? É o imaginário coletivo, vai lá. Curvas, um peito super empinado, uma bunda redonda. E a cintura? Cinturinha fina. Tem que ser cintura fina? Coxa cabelo? Dominada, cabelo longo. Isso, É longo, né? liso? Tá. Então, é cabelo longo. Então, percebe que a gente está descrevendo características sexuais femininas, características secundárias, tá? Não as primárias de infância, não. Então, quando eu falo que uma pessoa ela pode ter um prejuízo, um problema em relação a isso, ela pode entrar, por exemplo, em um quadro de compulsão alimentar ou um comer obesogênico, porque aí esse corpo não se torna desejado. Entendi. Entende? Então, nós temos este corpo, enquanto este comer exagerado ou até mesmo anorexia, tá? Como um lugar de proteção também. Então, se o meu corpo não é desejado, ele não é tocado, logo ele não é violentado. Então, é comum que chegue também sofrimento, não só por causa, como base primária, a família, mas nós temos os abusos, nós temos a condição de mídia, né? A mídia também é um fator importante para a gente poder avaliar e entender que isto tem que ser visto. Filtros. Gente, filtro tira total a realidade, muito, né? E a gente Exatamente. começa a se olhar de uma forma diferente, não aceitar, né, a nossa imagem. Porque por muito tempo eu usei filtro e eu comecei a achar meu nariz largo. Aí eu falei assim, gente, eu nunca achei meu nariz largo. Como que isso distorce mesmo a nossa imagem? E chega um ponto que você fica até inseguro de tirar uma foto sem filtro. Sem o filtro. Sabe? E na adolescência isso é Muito mais. preocupante, né? Porque a gente percebe que cada vez mais os adolescentes eles buscam um ideal de corpo que é praticamente inatingível. Sim. Inatingível. E não pensa só no corpo, tem todo um biotipo, né? Toda uma genética Sim. que não tem como eu alcançar o corpo, o corpo de fulana, o corpo de ciclana. Eu quero ser magra, mas eu não vou ser magríssima igual a Gisele Bündchen, por exemplo. Mas quer chegar nisso, né? Uma questão muito interessante que você falou, o André, é sobre como isso é muito mais cobrado para mulheres do que para homens, né? A estatística que você deu de 10 em 1 e tal. E é engraçado porque as mulheres são tão sobrecarregadas, né? Pela jornada dupla, ela trabalha, chega em casa, tem o filho, porque tem a obrigação de ter filho, né? Na nossa sociedade, e aí ela ainda é cobrada para estar perfeita ali, não pode desistir ali do marido, não tem que conseguir balancear a atenção para os dois ali, enquanto tem a maternidade e o marido, e ela que sempre tem essa coisa de fazer a procura, né, de impressionar, de estar sempre bela. Então, um exemplo muito legal que eu acho disso, dessa questão da maternidade que eu lembrei, que está muito em alta também, é a diferença que as pessoas estão apontando da pós-gravidez da Virgínia e da Vitube. Uma comparação. As terrível, duas, né? as duas fizeram lipo, as duas têm dinheiro e não é só dinheiro que vale, né, gente? Então aí que entra muito o emocional. E como as pessoas são diferentes também, eu acho muito legal isso. E aquilo, né? E aí, quando eu falo desse padrão de corpo inatingível, que é quase inatingível, a gente precisa pensar nisso também. Rotina, No né? funcionamento. Realidade de cada um. Na realidade de cada um e no funcionamento do corpo. Sim. Por quê? O metabolismo do corpo é diferente, ele varia de pessoa para pessoa. Então, a dieta que serve para mim não serve para vocês. A quantidade ou a quantidade de vezes que eu frequento a academia talvez precisa ser um pouco a mais do que o de vocês, né? E tá tudo bem.
E tem gente que vai conseguir isso e tem gente que não vai Que não vai conseguir, né? conseguir. Pela rotina, pela realidade, até Sim, da sim. parte social que você tinha falado. Uhum. Ainda isso vem de uma forma diferente. E é aquilo, né? É você valorizar o seu corpo, não só se é um corpo magro ou se é um corpo, né, que é desejado ou não é desejado, segundo a sua percepção, mas é aquele corpo, né? É você gostar do seu corpo por ele ser um corpo funcional, além da aparência. Eu acho que vincula muito o sucesso à magreza, né? A mídia vincula. Então, se você não, assim, já tem a questão financeira, mas você não tem o corpo magro, então é o primeiro passo que eu vejo todo mundo, o físico. Se você não tem um corpo magro, um corpo X, você não consegue chegar em tal lugar, você não tem a vontade de crescer e acaba vinculando isso muito, né? Sim. E aí, Pode falar. E aí uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala assim, a mídia faz isso, a mídia faz aquilo, ou a sociedade cobra, a sociedade aquilo outro. Por exemplo, estes influencers, quem segue eles? Ou seja, quem alimenta essa mídia? A mídia e a sociedade não são outras pessoas senão a gente que está aqui agora, Aham. sabe? Então, por exemplo, quando a gente segue determinadas referências, nós estamos alimentando exatamente aquilo que machuca a gente. Então, um dos exercícios que eu peço, por exemplo, nos meus pacientes, para as minhas pacientes, porque eu tenho paciente também, homem com transtorno alimentar, mas não são transtornos ligados à autoimagem. Uma das coisas que eu peço para eles, por exemplo, é para eles analisarem quem eles estão seguindo. Quem você segue? Isso que você segue é real? Então, gente, vamos lá. Uma pessoa que gesta uma criança, que tem uma babá ou mais por criança. Eu não conheço a vida, tá? Mas qualquer que seja a pessoa que tem condição de ter um babá ou mais por criança, que tem condição de acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, não para trabalhar, mas para poder fazer algo que gosta, tipo alongamento, meditação, ler, orar, fazer qualquer coisa que gosta, que dá prazer. É muito diferente de uma pessoa que mora na periferia de uma cidade grande, que tem que acordar às mesmas 5 horas da manhã para poder pegar um ônibus, um metrô lotado, para chegar no serviço 8 horas da manhã e tem uma marmita basicamente com carboidratos simples, baixíssima quantidade de proteína e fibra se o arroz for integral. E se o arroz for integral, sabe? Então, assim, a gente precisa seguir referências, ter referências que são reais. São da nossa realidade, Sim, né? E tudo bem a gente ter também referências que são fora, que é aquela coisa que eu quero desejar. Mas, cara, não tão distante, né? Vamos pé no chão. E aí uma coisa que eu solicito para os meus pacientes é isso. Analisa. Eu não falo saia, para de seguir. Mas analisa. Quem sabe você seguindo essa outra pessoa aqui também? Aí sim, eu faço algumas indicações. Quem sabe você seguindo essa outra pessoa aqui para você ver, por exemplo, que existem outras referências, outra forma de estar no mundo, senão aquela forma que se liga tão somente à autoimagem, em que os produtos que vende é a autoimagem e produtos para alcançar aquela autoimagem, que para mim isso aí não... Enfim. E ainda, além disso, ainda tem aqueles profissionais que falam, porque você tem as mesmas 24 horas de todo mundo. Não leva em conta o contexto, né? E entre aquelas dietas malucas, todo mundo quer fazer o que a Vigia tá fazendo, E tem a dieta aquilo, do né? ovo. E tem aquilo também, né? Eu acho que eu cheguei até a comentar na aula de tópico sobre essa questão. Se eu chego em um supermercado para comprar 1 quilo de alguma fruta, né? Eu vou pagar 2x. Se eu entro em um supermercado e eu vou lá no miojo, na pipoca de micro-ondas, no suquinho industrializado, eu vou pagar só X. E eu também acho interessante falar que tem muito influenciador que posta vídeo falando essa é a dieta que eu usei pra emagrecer. E entra naquele assunto de que cada corpo é um corpo e Sim. não tem como você pegar uma dieta, copiar e colar e vai dar o mesmo resultado, você vai ficar com o mesmo corpo que a pessoa. Não tem. E não só dieta, né? Medicamento agora que tá muito em alta também. Sim. E as pessoas, independente do financeiro, estão comprando a medicação. E importando, né, as medicações na bolsinha de gelo. Mas sabe uma coisa que é interessante sobre o que a Daiana trouxe? Aí eu acho que ela, né, poderia
complementar que quando a gente fala sobre imagem e fala sobre transtornos alimentares, existe de fato uma diferença significativa de cultura. Olha só, quando nós temos uma cultura asiática, por exemplo, a percepção da imagem corporal é X. É muito diferente da latina, nossa, da América Latina. Nós brasileiros, por exemplo, nós não temos um biotipo, sabe? Nós não somos, na maioria, parecidos. Muito pelo contrário. Muito diversificado, Muito né? pelo contrário, muito Sim. pelo contrário. Logo, qual que é o padrão de beleza que nós deveríamos seguir? Entende? Uhum. Não existe um padrão, Como porque ter um nós padrão, não somos né? padronizados. Tem um padrão, né? Agora, quando a gente pega, por exemplo, os asiáticos, inclusive até o IMC, o índice para medir se a pessoa é magra ou não, na população asiática é diferente da nossa população. Você está entendendo? Então, assim, nós precisamos considerar muito a cultura quando nós falamos sobre autoimagem, peso, corpo ideal e tudo mais. Sim. Sim. Aproveitando que a gente já entrou nesse assunto da alimentação, eu queria saber como que a gente consegue identificar quando o que a gente sente acaba afetando diretamente na nossa alimentação e na forma que a gente come. Ok, pode ir. Vai você. Então tá, olha só. Nós temos a alimentação. Existem várias funções da alimentação. Pelo menos umas 50 funções da alimentação. Eu posso comer porque eu estou triste, porque eu estou alegre, eu posso comer porque eu estou com medo, aí eu estou falando de várias possibilidades emocionais. Eu posso comer porque a comida é social, eu posso comer porque a comida ela está no contexto religioso, tá? Por exemplo, a ceia ou a hóstia nada mais é do que uma alimentação. Uhum. Sim. Coma meu corpo, beba meu sangue, entende? Sim. Ou nas religiões, enfim. A alimentação ela está para o ser humano de uma forma cultural ampla. Não é só restrita ao nosso prato. Uhum. Agora, quando a gente fala sobre o comer, que está relacionado ao emocional, e aí vamos pensar restringir somente nas psicopatologias, nós temos, por exemplo, no DSM-5, que os transtornos depressivos, as pessoas com transtorno depressivo maior, a depressão, na clássica que a gente conhece, no curso da depressão, ela pode ter um aumento de 5% do peso corporal. Uau! Isso é muito importante, todos nós psicólogos ficarmos atentos, porque não necessariamente a pessoa está em compulsão alimentar, sabe? Sim. Ela só pode estar com depressão. E quando a gente faz uma avaliação, fiz muitas avaliações de cirurgia bariátrica no hospital aqui de Valadares, e quando eu peguei todos eles e tabulei a quantidade de pacientes, o que eles tinham de transtornos de base, pouquíssimos tinham transtornos alimentares. A maioria tinha depressão. Então, pensa só. Sim. Pensa. Sim. Os transtornos do humor, eles são responsáveis também por este aumento do peso. Tá? Uhum. Então, Porque a pessoa busca prazer de alguma forma, né? baixa energia. Já percebeu que quando a gente está muito cansado, depois de um dia exaustivo, a gente vai querer uma cervejinha, ou uma pizza, ou um hambúrguer, ou qualquer Alguma coisa coisa pra que tenha, Confortar, né? Sim. para além do conforto, energia rápida, Sim. Uhum. carboidrato. Vamos verdade. sentar carboidrato porque aumenta a energia. E quando nós estamos com depressão, quando a pessoa está com depressão, ela tem baixa energia, baixo tônus vital. Se essa pessoa ela já é adolescente, adulta, ela já viveu o suficiente para poder entender que consegue energia com comida. Já tem um repertório, né, para compreender isso. Então aí a pessoa vai buscar. Então, para além dos transtornos alimentares, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração também os transtornos do humor. Tá? Certo. Gente, eu lamento em falar que o nosso tempo encerrou. Sério? Seríssimo. Eu nem vi o tempo passar. Voou. Por mim, a gente Poxa, ficava aqui mais gatinho. umas 3 horas. Tinha assunto facilmente Muito pra assunto. isso. A gente já tem Muito. mais perguntas aí. A gente não fez metade de pergunta que a gente queria fazer. O assunto é muito bom, eu sou suspeita a falar. É sério? Seríssimo. Vocês estão falando sério? Verdade, verdade. Eu acho que a gente extrapolou nosso tempo. Eu acho que daqui a pouco o Manu, o poderoso chefão, que vai falar assim, chega, já deu, já passou. A gente queria agradecer a presença de vocês, né? Mas a gente nós vamos conversar mais depois que você quer acabar, porque a gente quer certeza. fazer o resto das perguntas.
E eu trouxe uma lembrancinha pra vocês que a minha mãe que faz. Eu espero que vocês gostem. Tem um bilhetinho pra relacionando, né? Obrigada. Essa questão da tranquilidade e tal. Abrir agora? Pode abrir, pode abrir. Ai, eu tô curiosa. Mas a gente queria agradecer, é muito bom falar, acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Importante, Ser mais sim. falado. Acho que seria bom a gente fazer mais vários episódios sobre isso. Temos que ter um tempo estendido, né? Eu acho. Esse assunto merece. Eu também acho. Mas agradecer vocês pela disponibilidade, pela atenção, pelo cuidado. Foi muito bom mesmo. Esperamos que vocês gostem. A gente tem o nosso grupo por trás aqui, tá nos bastidores. Não pode todo mundo estar aqui, mas tem a Ieda, a Letícia Lousada, a Jéssica, a Sara, que também foram muito importantes para o projeto. E é isso. Obrigado, gente. Obrigada. Gostei, Que adorei. agradece. Adorei.